Boa noite aí a todos. Realmente isso. A gente está entrando no quarto mês, né, dessas sessões do Cineclube Casas Casadas, né, que é feito em conjunto com a Rio Filme, com a ABC Cursos de Cinema e com a Cavídeo. Enfim, a gente já pode dizer que criamos aqui pelo menos a base de um time, né, para jogar. A base já está aqui. Os frequentadores, como o Afonso falou, é, todo mundo pode ver essa gravação depois, a hora que quiser, mas só quem está aqui agora pode efetivamente participar, perguntar. E o grupo tem sido um grupo que realmente tem participado muito, acrescentado muito às discussões. E, enfim, é uma satisfação muito grande para a gente nesse momento que tanta falta de perspectiva, né? A gente criar. Eu digo que esse Cineclube tem também uma função meio de autoajuda, sabe? A gente se vê aqui semanalmente, a gente vai respirando melhor vendo uns aos outros. Mas hoje é o filme que a gente traz aqui para o debate, Campo Grande, de Sandra Kogut. Acho que é um filme, enfim, que permanece. O filme tem 8 anos, a Sandra depois me corrige, mas ele é um filme que permanece com uma atualidade muito grande, e até por tratar de um tema que é um tema do abandono, da dissolução familiar, né? No pré-pandemia, a gente já pode ver pessoas tão isoladas, vivendo suas vidas, mesmo morando sob o mesmo teto, mas sem qualquer interlocução, sem qualquer maior afetividade. E o filme mostra muito bem isso, né? Quase que um prenúncio dessa solidão que a gente foi viver depois de uma maneira obrigatória. Mas eu queria fazer uma primeira pergunta, só para disparar e para a Sandra começar a falar, que é o seguinte, Sandra, um dos aspectos, agora vendo o filme, aí com esse período, quase 10 anos depois, né? Um aspecto que é muito interessante é o aspecto da cidade do Rio de Janeiro. Como a cidade do Rio de Janeiro estava naquele momento, né? Uma cidade sob reforma, uma cidade em meio ali o cenário onde se passa o filme, você tem as construções do metrô, tem já os reflexos das construções da Olimpíada, tem um cenário muito próprio, que ficou, esse filme acaba também tendo esse papel, né, de registro desse momento. E eu te pergunto, quando você pensou o roteiro, quando você estava escrevendo o roteiro, você imaginou esse cenário ou do tempo do roteiro até a filmagem, esse cenário acabou aparecendo e acabou sendo um aspecto que acaba sendo bastante significativo no filme. Boa noite, Sandra. Bom, vamos lá. Boa noite. Bom, primeiro, boa noite a todos e obrigada, gente, pelo convite, obrigada pelo interesse no filme. Estou super feliz de estar aqui e concordo, Ricardo, num momento como esse, isso tem ainda mais importância, né? A gente tem que lembrar que tudo isso existe e isso faz o maior bem. Mas vamos lá, sobre o filme. O filme foi um processo de vários anos, né? Ele surgiu inicialmente. A ideia do filme, comecei a pensar nesse filme quando eu estava fazendo o filme que eu fiz antes, que foi o Mutum. Que algumas pessoas aqui devem ter visto e que até, bom, eu vou contar, é um pouco um spoiler para quem não viu, mas acho que a essas alturas o Mutum é um filme de 2007, então está autorizado, né? Tem uma cena no Mutum que a mãe, ela dá para um estranho, o filho que ela ama, que ela adora, ela dá para um desconhecido na esperança que ela estivesse dando a ele a chance de uma vida melhor. Então, isso não foi eu que inventei, estava no livro do Guimarães Rosa, e eu achava que era uma história que eu conhecia. Na hora de fazer essa cena, eu percebi como é que ela era complexa, como é que aquilo era um gesto de amor, como é que era difícil entender aquilo de verdade, por dentro, e como é que aquilo era muito emblemático do Brasil, assim, como é que era uma história que a gente ouvia muito. Então, quando eu acabei o Mutum, eu fui fazer pesquisa em abrigos, fui ouvir essas histórias e passei uns 2 anos fazendo essas pesquisas. Dali nasceu a semente do Campo Grande, né, que
foram muitas histórias que eu ouvi que foram aos poucos compondo essa história do filme. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a gente estava vivendo esse momento, assim, esse boom, né, no Brasil. Era uma mistura assim, de uma empolgação com uma coisa meio destrambelhada, assim, e essas obras. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo, assim, a vontade de contar uma história como essa, mas num ambiente como esse, onde, por um lado, tinha uma certa um frenesi, assim, uma quantidade descontrolada de obras e que traduziam muito bem como é que tudo é incerto, né? Como é que tudo muda o tempo todo, como é que você nunca sabe. E para falar dessa história de pessoas que estavam vivendo mudanças assim muito brutais e repentinas, falar dessas obras pareceu assim uma coisa central também. Eu acho que para mim ali a gente estava falando assim, pô, eu não imaginava o que vinha pela frente. Na verdade, essas obras elas tinham já uma semente assim de algo que parecia que não ia dar certo, sabe? Elas já nasciam um pouco, às vezes, com uma cara de ruína. Então, era uma vontade de falar disso tudo e era uma vontade também de falar dos territórios do Rio de Janeiro, né? Porque essa história fala disso, né? Campo Grande é também um lugar. Existe Campo Grande, né? O filme é feito lá e tal, mas ele também representa um lugar um pouco imaginário, né? Aquele lugar que a pessoa tá, não conhece direito e está indo, então é o desconhecido, ao mesmo tempo é um campo de todos os possíveis, pode ser um lugar de sonho. É um nome que traz um monte de possibilidades diferentes. E o Campo Grande, para a personagem da Carla, que está aqui hoje, veio, convidei, que bom. Para a Regina, que é o personagem da Carla, o Campo Grande é um lugar perigoso, que ela não conhece e tal. Para as crianças, esse lugar perigoso que ela não conhece é a zona sul do Rio de Janeiro. Então, como tudo depende muito de onde você olha, de onde você vem, então o filme queria também falar disso, né? E usar isso para contar um pouco do estado emocional desses personagens. Não sei se eu te respondi. Não, bacana. Foi bom você falar da Carla. Vou fazer uma pergunta aqui para a Carla. O filme, eu sempre assim, desde o início, eu ficava pensando, caramba, esse filme já começa com uma criança chorando, ele tem um apelo sentimental muito forte que pode descambar em algum momento. E o filme ele tem ele não derrama em nenhum momento no sentimentalismo. E eu acho que isso se deve muito sobretudo ali ao eixo de interpretação da mãe e da filha, né, que vive um processo tumultuadíssimo e tal, mas que nada é muito derramado, nada é muito, como eu disse, tirando a menininha ali, que é um estado puro, né, é tudo muito para dentro, assim, né? E a relação do personagem da mãe com o menino, eu acho uma relação que está sempre ali beirando ou uma afetividade muito grande, ou até mesmo uma reação mais, sobretudo naquele momento que o menino fica remendando ela dentro do carro, ela fala e o garoto responde, fala, o garoto imita, fala, o garoto imita. Tem uma irritação presente ali, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa dosagem na interpretação desses personagens e que foi fundamental para manter o filme um grau de interesse, de apreensão o tempo todo? Olha, eu acho que é uma escolha muito da direção, né? Eu acho que a Sandra tem essa estética e eu acho uma excelente escolha, porque se você derrama demais, você não dá espaço para que o espectador
se derrame, né? Você já faz isso por ele, então o espectador fica assistindo o excesso de emoção. Se você faz personagens que são mais contidos, que estão mais para dentro, eu acho que você dá mais espaço para o espectador colocar a sua própria emoção. Mas isso é uma escolha da direção, foi uma escolha da Sandra, e eu acho que é uma estética dela, eu acho que ela acredita muito nisso, eu vejo isso nos outros filmes, e acho uma escolha muito contemporânea e muito acertada, né? Agora, lógico, tem as horas que isso explode, porque você está vivendo ali situações muito fortes emocionalmente. Então, é bonito também os momentos onde isso vaza, né? Apesar de toda a contenção, sai por algum lugar e torna mais crível e humaniza também os personagens, né? Essa incapacidade também de conter o tempo todo tudo, né? Mas eu acho que é uma escolha acertada, mas é uma escolha, é direção isso. Perfeito. E Sandra, a escolha ali do elenco, eu acho que deve ter sido um processo muito, muito difícil. E errar naquele elenco ali, né, o filme de Sandra. E, bom, aí tem uma curiosidade evidente, que é também das crianças, né? Como aquelas crianças foram achadas, porque tanto o menino quanto a menina são fantásticos e entram no clima também, que já estão ali com duas outras grandes atrizes, né? Como é que foi esse processo? Olha, eu tinha feito um outro filme, o Mutum, com protagonistas crianças, né? E eu mesma até falei para mim mesma assim, ai, Sandra, não acredito que você vai fazer outro filme com criança, assim. Não é que eu, que eu quisesse fazer filmes com crianças, mas eu queria contar essa história, e essa história era com criança, tinha criança, e então, por um lado, o fato de já ter feito um filme com criança ajudou, porque, apesar de que eu acho que cada filme tem um jeito de ser feito que pertence àquele filme. Claro que a experiência sempre é importante, ajuda, mas você tem que descobrir como é que você vai fazer aquele filme. E descobrir isso já é um pedaço do caminho de fazer o filme, né? Porque não está dado quando você começa. Uma coisa que eu sabia é que eu não queria ator mirim. Não queria. Porque por vários motivos, mas entre eles, porque eu percebo assim que o que eu realmente gosto, trabalhando ou com atores ou com não atores, isso não muda muito, é encontrar o que vai ser um terreno comum entre aquela pessoa, que pode ser um ator ou não, e aquele personagem. Vai ter um lugar ali que é comum, que vai pertencer a ambos. E eu acho que uma parte do trabalho com os atores é tentar chegar nesse lugar. Então, procurar esse elenco sempre tem a ver com isso também. Quem são pessoas que poderiam ter a ver com esses personagens? Porque eu acho que até um filme de ficção, numa certa medida, é sempre também um documentário daquelas pessoas sendo aqueles personagens. E como é que eles vão se transformando ao longo do filme? Eles mudam. Isso está no filme, está em todo o filme. Bom, aí procurar essas crianças, como procurar, né? No Mutum a gente tinha procurado em escolas, mas aí nesse caso era um pouco mais complicado. Fomos atrás, assim, de grupos de esporte, também escolas, enfim, lugares onde achar ONGs. Agora, tem uma história curiosa que é o seguinte, o Igor, né, que é o menino, foi o primeiro menino que eu testei, primeiro. E eu fiquei encantada com ele, assim, eu realmente na hora eu fiquei assim, só que, primeiro que uma escolha dessas, uma escolha gigante, então até para ter certeza você precisa testar vários e trabalhar com vários e tal, e depois que todo o elenco, na verdade você escolhe um conjunto de pessoas, né? Você tem que escolher uns em relação aos outros, então foi um longo processo, mas foi curioso esse teste é uma coisa que eu nunca esqueci,
porque o Igor chegou lá e ele tinha, assim, um brilho no olhar, sabe? Ele era, assim, transbordante, ele era muito vivo. E aí eu pensei assim, ele é tão, assim, radiante. Será que ele vai ser capaz de fazer cenas tristes, assim? Será que ele é capaz de chorar, assim? Porque, no fundo, você está sempre lidando ali naquela paleta, né, das emoções. Aí eu perguntei para ele, eu falei, Igor, você, você chora de vez em quando? Aí ele falou assim, nunca, nunca choro. Aí eu pensei, putz. Aí eu pensei, só que ele tinha a idade do meu filho e o universo infantil também é um universo assim que eu estava muito mergulhada. Aí eu falei assim, mas Igor, e de noite, na hora de dormir assim, você está na cama pensando, aí você não fica com medo assim que um dia vai todo mundo morrer? Eu sei que é horrível isso que eu estou contando, mas Ele falou, fico, penso nisso. Porque eu me lembro dos meus filhos me falando assim, ai mãe, um dia você vai morrer, eu não acredito. Aí eu falei assim, então tá, Igor, então vamos pensar nisso agora, eu e você, eu vou pensar também. Aí ele se concentrou, pensou e começou a chorar. Isso é uma coisa profunda, sabe? Foi a coisa mais linda, assim, porque é isso, o que é testar alguém para um papel? É você tentar entender como é que ela lida, aquela pessoa lida com a emoção, como é que ela acessa essa emoção, como é que ela passa de uma emoção para outra. E ali se criou assim, já uma conexão com ele maravilhosa. E aí acabou que no final foi ele. Mas isso foi um longo processo, assim, de oficinas e exercícios e busca. O Campo Grande, até muito diferente do Três Verões, que foi um filme feito muito rápido, sem dinheiro, filme que a gente teve assim condições de trabalho assim muito ideais, assim, de você realmente experimentar e pesquisar e preparar, que foram muito legais. Perfeito. E a menina, porque a menina já entra chorando, né? A menina, o primeiro plano, ela já está. Mas então, mas só que isso tudo também, assim, a filmagem foi depois de um longo processo, né? Ainda mais com criança, tem mil coisas que você precisa pensar. Como é que você vai criar uma estrutura para eles, assim, como é que eles vão estar vivendo durante aquele momento? Tudo conta. É isso que eu estou querendo dizer, assim. Eu não acredito naquele então tá, rodando. Não, eu acho que você fica trabalhando, trabalhando, trabalhando. O rodando é quase um pedacinho de um negócio muito maior, que reflete todo esse outro trabalho, né? E a gente também no Campo Grande, a gente fez coisas assim que, por exemplo, todo mundo vinha para a filmagem, assim, o núcleo duro, né, central do elenco, todo dia. Todo mundo vinha, mesmo quem não tinha cena naquele dia, porque era importante que aquelas relações ali fossem preservadas, porque a presença de um ajudava o outro. Porque mesmo que a Carla não tivesse cena, ela tá ali, a presença dela mudava aquele ambiente daquele apartamento. Eles também só descobriram o apartamento na filmagem, né? As crianças. Enfim, a gente foi fazendo assim uma série de construções e situações e tal para criar o ambiente necessário para eles. A Rayane também foi uma menina que apareceu bem rapidamente. E o mais legal é que eles se entenderam muito bem. Assim, eles viraram irmãos. Eles ficaram tão ligados um com o outro que eles começaram para mim a ficar até parecidos fisicamente. E quando a gente lançou o filme, eu lembro que a Rayane deu uma entrevista para a TV, e aí perguntaram assim, o que foi a coisa mais legal para você desse filme? Ela falou, ter conhecido o Igor.
Então, enfim, é isso. Todo um processo ali, né? Que foi longo, que foi profundo. E que dá ao filme a autenticidade necessária e tal. Agora, uma coisa que eu queria te passar para a pergunta aqui para as pessoas, já pode começar aí a se mobilizar, mas um aspecto que eu queria também que você falasse sobre a questão social ali do filme, né? Quer dizer, são dois universos, como você bem disse. A ideia do Campo Grande é muito boa, né? É um campo grande, é um campo que tem muitas facetas, né? E o campo da mãe com a sua filha no processo de separação ali, difícil, complicado, e ao mesmo tempo chegam aquelas duas crianças e que vivem um mundo novo, né? Como você bem disse. Tem uma sequência em que o Igor olha para o apartamento e você percebe que ele está olhando para um mundo completamente novo, um mundo, sabe, que ele não sabia que existia. E a ida da mãe, né, a Campo Grande também, que é uma viagem ao mundo que está do lado, né? Nós estamos falando de 20 quilômetros, 25 quilômetros, mas que é completamente desconhecido, né? Então esses dois mundos, esses dois abismos, assim, que eu gostaria que você falasse um pouco mais, que eu acho que é um tema central no filme. O encontro entre esses dois mundos que são completamente estranhos um ao outro, né? Mas tem um negócio também importante para contar essa história, que é o seguinte: o personagem da Carla, que é a Regina, e o Igor, tudo separa esses dois personagens, né? Ela é uma mulher de 50 e poucos anos, ele é uma criança, ela mora na Zona Sul, ele vem de um bairro periférico, enfim, só que eles estão num momento da vida que eles estão iguais. Eles estão vivendo alguma coisa muito parecida. Quando você vive uma mudança muito brusca, assim, um momento de ruptura na sua vida, que as coisas não são mais o que eram, mas também ainda não viraram outra coisa. Então, o filme conta um pouco esse encontro, assim, de como é que duas pessoas completamente diferentes estão vivendo, humanamente falando, existencialmente, algo muito parecido. Agora, ao mesmo tempo, inconciliável, né? Porque por essa diferença social, por essa desigualdade profunda, por essa separação geográfica absurda, por esse apartheid social, por tudo isso que a gente sabe, e você vê que todas essas questões atravessam o filme, né? A questão social, de classe, a questão de raça, a questão de gênero, está tudo ali. Só que como é que você vai falar disso e isso não se tornar uma tese, né? Você vai falar disso através da história de alguns personagens, né? Você vai contar uma história onde isso está tudo ali, está contido nessa história. Essa história não teria acontecido se as condições não fossem essas, né? Se o Brasil não fosse desse jeito, se a desigualdade não fosse tão grande, se as pessoas não vivessem em guetos, né? Então é só por isso que essa história acontece. Mas o jeito de contar é através dessas pessoas, desses seres humanos, né? Então você vê que mesmo na família burguesa, ela também tem os seus dramas, ela também está vivendo isso, e por isso até que eles acabam se encontrando, né? se reconhecendo de alguma maneira. Como é que essa confusão entre relações de trabalho doméstico e relações afetivas cria essa confusão dessa situação? Porque, não sei se estou falando muito, mas quando eu fiz essa pesquisa, eu ouvia muitas crianças nos abrigos que tinham sido deixadas pelas mães falarem assim: não, a minha mãe já volta, ela teve um problema, mas ela vai voltar. E a gente ouve, assim, com todos os preconceitos que a gente tem, pensa assim: ah, lógico que não vai, né? E no filme acho que acontece isso também, né? O menino acha, não, ela vai voltar, e a gente tem certeza que não. E ela volta, né?
E ela volta e você entende que ela fez aquilo tudo porque ela ficou sem condições e que se ela não tivesse, se ela tivesse levado essas crianças para alguma outra situação, pelo Estado, ela ia perder a guarda, ela ia... Que é isso também, é uma sociedade onde o Estado ainda é muito ausente, né? Ainda não dá tudo que as pessoas, o básico que elas precisam. Então, ela lembra de um lugar que ela frequentou quando criança, que onde a mãe dela trabalhou, como um lugar seguro, né? Acho que se tivesse uma frase assim para definir o filme, seria assim: porto seguro na vida não há. E aí ela deixa as crianças lá porque realmente ela tem a intenção de voltar. Mas acontece tudo aquilo que a gente viu. Então, essa questão social, essa questão da divisão da cidade partida, do medo daquele outro bairro, enfim, é muito central no filme e as obras traduzem muito isso, né? Sim, esse mundo aí também meio sem... Como você disse, são ruínas construídas em cima de ruínas, né? É uma coisa muito... Agora, eu queria pedir aqui para ouvir a Maria Alva, que a Maria Alva é sempre presente aqui, uma participação muito importante, mas eu queria ouvir não só a Maria Alva, como também quero que as mulheres se manifestem aqui, por favor. E a Maria Alva tem esse trabalho, a gente, nosso último encontro, que foi sobre os Inconfidentes, do Joaquim Pedro de Andrade, a gente trouxe muito a questão da educação, do cinema com a educação, né? De como esse trabalho é importante, é o trabalho da vida da Maria Alva, no Cineduc. E esse é um filme que eu também acho que se propõe muito a colocar essa questão, né? Quer dizer, essa questão de como a carência dos nossos instrumentos públicos, né, educação em cima dele, deixa essas crianças abandonadas, perdidas, e, enfim, e as mães com a necessidade de trabalho sem poder, porque também isso é uma coisa boa no filme, que não tem um caráter punitivo, ou não, é um caráter circunstancial, essa sua visão é muito boa, porque ela pensou em deixar naquela casa, era mais seguro do que deixar no Estado, né, no órgão do Estado. Eu queria ouvir a Maria Alva, eu não sei se Maria Alva trabalhou esse filme com o Cineduc, né? Eu fiz a mesma pergunta no último encontro sobre os Inconfidentes, parece que não tinha trabalhado, mas eu não sei se trabalhou. Mas se tivesse trabalhado... Então, posso falar? Pode. Então, eu não trabalhei o Campo Grande, não, mas eu vi o filme na época e eu queria um pouco falar sobre isso. A minha visão agora foi completamente diferente da visão que eu tive antes, né? Antes eu me preocupei muito com a questão das crianças e da mãe. Dessa vez é impressionante. Eu não sei se eu fiquei morando fora do Rio de 2009 até 2018, lá na Bahia, em Ilhéus. Claro que eu vim ao Rio de Janeiro, mas eu não presenciei muito essa questão das obras do metrô. E isso não me afetou muito, né? Só quando eu voltei que eu comecei a perceber o Jardim de Alá, aquela parte do Leblon, aí que eu vi mais. Mas o filme, para mim, Sandra, o que eu acho que você conseguiu fazer uma coisa impressionante é a questão da locação, a questão do ambiente. O ambiente, ele é muito forte. Aquelas, como é que eu vou chamar? Britadeiras, aquelas máquinas enormes que metem medo, né? Tapumes. Sim, aqueles tapumes, aquelas coisas, entende? Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, logo que eu casei, eu fui a Duque de Caxias, dirigindo. O Rony, meu marido, não gostava de dirigir. Então, eu me lembro que eu peguei um trânsito, uma coisa horrorosa, que eu fui numa fábrica para comprar a mesa e as cadeiras da sala de jantar.
E eu senti essa sensação do que é um lugar totalmente diferente de de onde eu morava. Eu morava aqui em Botafogo, né, um bairro da Zona Sul, e aquela coisa lá horrorosa que eu senti lá. Então, eu acho que isso no filme, dessa vez, foi muito marcante para mim. Essa questão do espaço e com relação o que isso afeta ela, principalmente a personagem. Ela também não conhecia isso. Então, chega a dar medo para ela presenciar tudo aquilo que ela estava vendo, que era completamente diferente de onde ela morava, né? Eu acho que agora eu gostaria de trabalhar o filme, realmente, num bate-papo, né? Na sala de aula, com esse filme, não só dessa questão da relação mãe e filho, que eu acho que o filme pega isso muito forte, com relação também a essa coisa social, essas diferenças de mudanças do bairro ambiental também, né? E social. E aí, Sandra, que bom te ver, viu? Eu só me lembro de uma aula que eu dei para você há muitos anos atrás. Você vê que você foi uma boa professora, que eu continuei nesse caminho, né? Ai, meu Deus do céu! Você encontrou naquele festival de Gostoso, São Miguel do Gostoso, ou não? Estou confundindo. Não. Eu estive lá, eu dei aula lá e depois não assisti o festival. Eu preparei aqueles meninos 2 vezes. Eu dei uma aula de história do cinema e dei uma outra de cinema e pintura. Então, 2 eu anos acho seguidos. que quando eu estive lá, porque eu estive lá com o Campo Grande, eu acho que então você estava indo embora, eu cruzei com você lá, eu lembro disso. Pode ser, porque eu não assisti a mostra. Eu preparei aqueles rapazes e moças para a produção, né? Porque o Eugênio tinha muito isso, ele preparou a equipe antes de começar a mostra, né? E eu me lembro que eu passei o Casa de Farinha, do Geraldo Sarna, né? E aí eu falei, será que eu vou passar esse filme em preto e branco? Só que tinha uma menina que o avô dela tinha uma casa de farinha, então foi um debate maravilhoso, e ainda bem que eu passei o filme, né? Então, isso que eu acho, que o Campo Grande lá foi uma das sessões mais lindas, assim, na praia, ao ar livre, né? Então, você tem todo mundo ali, o pessoal local. O filme ganhou o prêmio do público. Pois é. E aí, isso eu estou falando também porque eu acho importante que a gente tem uns certos clichês na cabeça, assim, do que é um filme popular e o que não é. E eu já fui chamada algumas vezes para debates assim, em escolas, com o Campo Grande, e a reação era muito assim, as pessoas se reconheciam, falavam, eu conheço essa história, eu conheço isso, eu conheço essa mulher, eu conheço... Então, enfim, acho que isso é uma coisa que é legal lembrar, né? Agora, as obras, a gente no filme, ao mesmo tempo que a gente estava falando sobre as obras, a gente também a gente viveu uma coisa ali muito interessante com elas, porque era o seguinte, você ia escolher uma locação. Ai, ótimo, vai ser aqui. Voltava lá 2 semanas depois para filmar, estava completamente diferente. Porque tinha sido uma obra. Aí, no começo eu sofri um pouco com isso, depois eu falei, não, isso é parte do filme, o filme está falando sobre isso. Então, era um ser vivo. Claro. E aí a gente começou até a usar isso. Por exemplo, eu nunca gosto de fechar a rua, eu não gosto de nada disso. Eu gosto de sempre ter uma coisa que é maior que o filme. Eu gosto de interagir na realidade que eu não controlo, assim, que é maior que o filme. Eu acho que isso alimenta o filme. Tá? Então, por exemplo, aquelas cenas do ponto de ônibus. A gente pegou um ponto de ônibus nosso, cenográfico, e colocou numa rua super movimentada do Rio de Janeiro, na Borges de Medeiros, ali perto da Lagoa, para fazer a cena. Aí o tempo de eu ir trabalhar com os atores, não sei o quê. Quando eu voltei,
os ônibus estavam parando no nosso ponto de ônibus, as pessoas desciam, gente pegando ônibus no nosso ponto de ônibus. Eu falei para o Marcos Pedroso, nosso diretor, já falei, olha, esse é o maior prêmio da sua vida. Esse reconhecimento do seu trabalho, que você nunca imaginou que podia chegar a esse ponto. Amanhã as pessoas vão estar revoltadas que tiraram esse ponto de ônibus. Cenas de chuva. A gente também não fechou rua, nada disso. Então passavam os carros, eu vi a cara das pessoas, falei, só está chovendo nesse quarteirão, que coisa estranha. Tá? Eu estou contando isso? Porque, do mesmo jeito que eu falei que eu procuro sempre achar um lugar onde os atores, as pessoas encontram aquele personagem, eu acho que na filmagem também procuro isso, assim, que exista algo que seja maior que o filme. E que o filme esteja sempre se relacionando com esse algo, que está sempre alimentando o filme. Que a gente... E aí você sente isso na pele, né? Dessa vez eu senti o filme na pele, como se eu estivesse lá na chuva, estivesse lá com aquelas obras horrorosas do metrô, que eu não tinha sentido a primeira vez, é engraçado. A primeira vez eu fiquei ligada nas crianças e na mãe. Para mim era só esse assunto, o espaço não me tocou como dessa vez agora que eu vi. Legal. Eu também acho que os filmes são coisas vivas, né? E aí, dependendo da gente, o momento da vida que a gente vê, se a gente pensar o que a gente vive hoje no Brasil, ver esse filme, e o Brasil que era naquela época é tão diferente, né? Claro que você vê ali coisas que estavam apontadas e que a gente talvez não prestasse tanta atenção ou não visse com tanta clareza, né? Ó, a Helena quer falar. Helena, por favor, tem que ligar só o seu som. Enquanto a Helena está ligando o som, só uma observação. Realmente, essa coisa da cidade, no momento do filme, da estreia do filme, estava tão próxima àquela realidade que a gente, enfim... Depois eu fiquei, assim, agora nessa revisão, caramba, com que tumulto foi aquilo, fechou aquele negócio todo, uma brigalhada danada, condomínios preocupados com rachaduras que estavam aparecendo, com o que tinha acontecendo ali naquele momento, mas estava dentro do nosso dia a dia, né? Então agora, quando a gente retoma, né, é bem interessante essa releitura que a Marialva observou. Helena, já liberou o som lá. Já liberou? Não. Pode falar. Estamos te ouvindo. Está me ouvindo? Não, Sandra, eu vou ter que... Eu tenho uma reunião agora às 9, mas eu só não pude resistir. Eu queria te falar com você, queria te ver. Eu acho o filme uma pérola, uma pérola. Eu acho ele, assim, de uma perfeição. No tratamento da... Bom, a direção de atores é incrível. Por amor de Deus, o que é aquilo? Não sei de onde é que... É como você falou, aquelas crianças... É um negócio extraordinário. Aquela menininha, a abertura do filme com aquela criança é uma coisa maravilhosa. E também a sutileza, assim, quer dizer, as relações... O filme não fica em cima só. São diversos personagens no mesmo conflito. Aquela mãe que está separando, a filha que está com problema também de sair de casa. É tão bem entrosado. E você trabalhou com o Felipe, o show? Sim. O Felipe, porque o Felipe é de Belo Horizonte, né? Não, o Felipe acho que é do Rio. Não, eu conheci, eu pensei que ele era mineiro, de Belo Horizonte. Mas ele trabalhou no roteiro? Trabalhou no roteiro. E o roteiro, você acha que o roteiro se manteve ou houve mudanças durante a filmagem? Olha, Você se permitiu? houve mudanças e houve mudanças também na montagem, né? Sempre meio assim. O filme vai se materializando e você vai o tempo todo retrabalhando, né? Acho que é sempre meio assim. Mas por quê? Por quê? Não, eu fiquei curiosa porque eu acho que ele é tão bom, ele é tão perfeito que eu fiquei curiosa de saber como é que foi esse processo, se foi alguma coisa que foi também te acontecendo durante que isso acontece muito comigo, eu já mudei muita coisa em meio de filmagem.
Coisas, Ah, às sim. vezes, bem diferentes. Não, eu acredito na mudança. Eu sempre falava para eles assim: a gente tem que ser imperfeccionista. A gente trabalha muito, se prepara muito para chegar lá na hora e acontecer um negócio que a gente nunca poderia ter imaginado. Mas como a gente está preparado, a gente é capaz de ver aquilo e é capaz de usar, porque você se preparou mesmo que fosse para outra coisa. Eu acho que, mas acho que isso, imagino que você também pense assim, né? Assim, você chega no papel, você vai até onde você acha que é o mais longe possível. Aí você vai filmar, aquilo já é um rearranjo absoluto, né? Porque de repente você faz uma cena, aquilo fica tão concreto, você fala, mas agora eu tenho que repensar aquela outra cena, porque agora não dá mais para aquela outra cena ser desse jeito. E na montagem também a gente mexeu bastante, assim, Serginho Meckler, montador, grande parceiro, amigo da vida toda. Eu também gosto de filmar muito, porque eu sei que na ilha depois vai Você tem mudar mais muito. opções. Eu quero me dar essa. Eu É. penso em mim depois, assim. Então, Não, eu gosto desde o teu primeiro, aquele filme Passaporte Húngaro, eu adoro aquele filme. Eu acho que você tem uns filmes, eu só queria te dizer isso, porque eu não vou mais participar agora, tá bem? Ai, mas que honra, então. Puxa, obrigada. Imagina, querido. Tchau, tchau. Tchau, Helena. Obrigada aí pela presença. Vocês. Tchau, Maria Alva. Antes, eu vou passar a pergunta agora do Franco Groia, que se inscreveu aqui. Mas antes, Sandra, não sei se você está vendo aí a família Kogut presente aqui. José Kogut está ali. Tchau. Meu pai e minha mãe. Ah, tá aparecendo um pouquinho assim, mas estamos vendo aqui. Dora de Kogut, sempre meus. Muito bom isso. Isso Sempre aí apoiadores. Esse é o clima. Franco, por favor. Oi, Ricardo, tudo bem? Só para dar um toque, eu acho que o Luciano está na área. Eu não sei se caiu, ele havia entrado, também está no filme. Eu tô aqui, tô sem câmera, mas eu tô aqui. Tá escondido. Beleza. Então, daqui a pouco você vai trabalhar aí, Luciano. Tá bom. Beleza. Não, eu queria só... Não vou aqui repetir elogios, porque o filme, verdadeiramente, Sandra, para mim, é uma pérola, eu diria nem pérola, eu acho que é um diamante, porque ele é muito bem lapidado, né? Não só a sua direção, bem como a Carla colocou, o filme tem a visão do diretor. Eu acho que a minha observação, e eu queria também a participação da Carla nesse assunto, porque pouca gente se atenta ao time, né? Quer dizer, o filme é uma narrativa, né? Estão se contando uma história. Mas esse filme, eu acho muito preciso, e eu acho que essa característica ela está presente, inclusive, para que a qualquer momento, né, ver e rever o filme, ele, para o espectador, dá a ele uma possibilidade de releituras ou de redescobrimento, que é o silêncio. Eu acho que o filme, muito mais falado que obras de transformações urbanas e humanas, né, que se trata das personagens, né, daquela questão da inocência da criança, né, uma transformação também social, a questão da ruptura de uma separação, né, ali a classe social oposta está se mudando, né, e uma coisa muito acertada, que eu acho que é o que a própria Helena coloca, do som, ou aí eu queria o seu comentário, como que você construiu isso, porque você cria uma parceria também com o Sérgio Meckler, que é
um fantástico montador, né, de vários dos seus filmes, se não quase que todos, mas que constrói uma narrativa que, quer dizer, é uma bobagem, mas eu acho que me causa, né, como espectador, me lembra muito aqueles filmes japoneses, Mizoguchi, porque você entra o filme e traz no desfecho árvores ao vento, né? A câmera postando e o vento que sopra. Isso é muito forte na perspectiva de se introduzir uma narrativa que constrói imageticamente aquele sopro novo, né? Aquela história que vem, né? E que as circunstâncias da vida, seja natural, social, o que seja, tá para aqueles personagens como uma tempestade no meio do prólogo ali, do início, e que depois a chuva, e depois o calor, enfim, e voltamos a um silêncio das folhas, né, ali nas árvores. Eu acho que é fantástico e tem um time que dá ao espectador isso. Eu queria que você falasse sobre essa narrativa e o trabalho da diretora com seu montador para afinar o time de todo o filme e da própria atuação dos atores. E em relação a Carla, que também é uma tremenda atriz, para mim também vários outros filmes nos quais você está presente. Eu gosto demais de Casa de Alice, que também fala dessa transformação social, a questão da mulher, né? Enfim, você constrói também a sua carreira no cinema, né? Escolhendo também projetos muito bacanas, né? Quero também tecer esse comentário. E como que você, enquanto atriz, e nessa troca, né? Porque você também é uma atriz de teatro, já passou por diversos diretores, né, fundamentais do teatro brasileiro, mas que, na hora de trazer a experiência de uma atriz profissional com toda uma bagagem de preparação teatral e que aí, trabalhando com também uma cineasta muito singular como a Sandra, numa narrativa difícil, e trabalhar com não atores infantis, crianças, como que foi essa experiência? São duas questões que eu queria que cada uma de vocês falasse, né, nessa questão. Então, pela ordem, a Sandra, né? Começo eu? Tá. Primeiro, eu queria dizer que você falou em silêncio e depois a Carla vai falar. Eu acho que a Carla trouxe uma coisa que eu acho muito importante e essencial no filme, que é tudo que você está dizendo sem necessariamente estar falando, né? Porque me interessa, eu sou apegada às falas, ao roteiro, eu nem sou fã muito de improvisação, eu gosto de que os atores falem as falas, mas para mim é tão importante quanto as falas aquilo que eles não estão falando, que eles estão pensando. E a Carla é uma atriz que é capaz de falar muito assim, com a expressão, os olhos, com a presença. E isso era uma coisa muito importante nesse filme. Acho que sempre é em todos. Então eu acho que, enfim, queria sublinhar isso. Depois a Carla vai te responder e vai falar mais. E também a gente, para mim, o set de filmagem, ele tem que ser um ambiente bem silencioso. Então, para chegar nisso, para dar aos atores também a possibilidade de chegar nesse lugar,
Eu acho que não a direção ela age em muitas coisas. Em como é que você monta o set, como é que você constrói a equipe. Então, por exemplo, cada um tinha um lugarzinho para ficar, para não ficar aquela confusão, todo mundo falando. Ainda mais porque, isso que eu falei antes, as pessoas vinham sem ter cena, mas vinham para estar ali. A gente pedia para ninguém postar nada, não usar redes sociais, não usar o telefone. Coisas que podem parecer pequenos detalhes, bobagens, mas acho que tudo isso interfere na atuação, porque isso é o ambiente daquele lugar. Porque o que eu acho que um filme conta para mim, assim, aqueles lugares são muito reais, aquelas obras existem, aquilo tudo existe, aquelas pessoas existem, mas eles estão falando de uma imagem mental, de um mundo imaginário, do mundo interno, emocional daqueles personagens. Então, não é exatamente real, é você usar o real para falar de outra coisa. E para você conseguir chegar nesse lugar, precisa de muita. Ninguém pode estar ali se ouvindo falar, se vendo fazer, você tem que estar muito dentro, precisa estar 100% presente. E a Carla, por exemplo, é maravilhosa nisso. Eu acho que trouxe isso, irradiou isso no filme, sabe? Agora, sobre a montagem. Realmente o Serginho Meckler é assim, um grande parceiro. Eu acho que ele praticamente montou tudo que eu fiz, quase tudo. Eu sou também montadora, né? Então eu fico ali trabalhando na ilha, 4 mãos, e também não é qualquer montador que aguenta isso, e o Serginho me aguenta. Porque uma convivência assim absurda, né? E às vezes até eu falava para ele, não, deixa eu ficar uns dias aqui que eu tenho uma necessidade de mexer, botar a mão na massa, montar um pouco sozinha, até para entender melhor o que eu estou procurando. Bom, então essa parceria, essa cumplicidade muito importante. Ele tem uma outra qualidade que eu acho assim essencial, que ele é um montador que ele está olhando para os personagens. Então, ele não está pensando tecnicamente a montagem. Ele está vendo se aquilo ali fez sentido, se aquela personagem, se a gente está conseguindo se aproximar dela ou não. E isso eu acho que é a alma de qualquer filme, entendeu? Então, é uma qualidade, assim. E o Campo Grande tinha uma particularidade no roteiro, desde o roteiro isso era uma questão, que era o seguinte: é um filme que você vai mudando de protagonista. Você começa com as crianças, aí você vai para o personagem da Regina, o personagem da Carla. Aí você vai para a filha, você vai passeando pelos personagens e vai entendendo o lugar de cada um. Que era um negócio que eu queria. Eu queria falar dessa complexidade de um jeito que a gente pudesse entender cada um. E não ficar só abraçada num personagem contra os outros. Mas a cartilha, um filme é muito pouco tempo, 1h30 não é nada. Para você conseguir construir isso, não é à toa que, em geral, você escolhe um protagonista e fica como ele. Então, era uma aposta arriscada. Foi fruto me provocou muitos debates na época do roteiro e tal. Era uma questão. E eu me lembro do dia na ilha de edição, quando o Serginho virou para mim e falou assim: pô, funcionou, esse negócio funcionou. E ele também tinha essa dúvida. Claro, eu também. Quando você faz um filme, você arrisca um monte de coisas e não tem garantias, né? Então é isso. O som, última coisa. Nesse negócio do mundo interior, o som dos sentidos, eu acho que a audição é a que mais rapidamente leva para o mundo interior. E esses sons das obras, os barulhos, toda aquela coisa opressiva da cidade, era uma música, né? Era uma maneira de você contar aquelas emoções usando elementos que existiam naqueles lugares, naquelas cenas, e que não teriam vindo de fora, assim como seria o caso de uma música. Então, também foi uma coisa que a gente trabalhou muito. Bacana, é, Carla? Eu não sei mais se eu me lembro qual era a questão,
Mas o que eu posso falar é isso. Eu comecei a minha carreira muito tarde. Eu sou formada em desenho industrial, trabalhava com programação visual. E o meu primeiro curso de teatro eu fiz com 35 anos de idade. E porque a minha vida, eu achei que era pouco, eu precisava viver mais coisas, eu achava a minha vida chata. E a coisa da atriz me possibilita viver infinitos universos, infinitos pontos de vista, infinitas realidades, e eu achei que com isso minha vida deixaria de ser chata e desinteressante. O teatro é a grande escola, né? Porque você tem que fazer todo dia. Só voltando um pouquinho, o fato de eu ter esse motivo para ter virado atriz me faz querer não representar ou fingir, mas me faz querer viver realmente, me colocar na pele daquela personagem, calçar os sapatos daquela personagem e ter o raciocínio, pensar como aquela personagem pensa. Então, eu acho que isso, de alguma forma, me diferenciou, porque, apesar de eu ter começado muito tarde, as coisas, para mim, aconteceram de uma forma muito rápida e muito mágica. E eu sou uma apaixonada por fazer teatro. Jamais achei que eu daria para cinema, porque eu saio de quadro na vida real, entendeu? Tudo comigo é muito grande, eu gargalho, eu falo alto, eu gesticulo, eu sou intensa. Então, não achei que eu daria para cinema, mas, por acaso, o cinema aconteceu e os deuses do cinema me abençoaram. E eu acho que essa coisa de trabalhar de verdade e conter, e essa tensão entre aquilo que está acontecendo por dentro de você e o que você deixa vazar, o que você freia e não deixa que a câmera veja, dá um resultado muito interessante para o cinema. E eu acho que é isso que a Sandra fala do olhar, do silêncio, é porque a hora que eu entendo como a personagem raciocina, eu posso estar em silêncio 2 horas na pele da personagem, porque eu estou raciocinando como a personagem. E a câmera pega isso. E eu acho que daí os silêncios gritam, né? São silêncios que falam muito, mas você tem que ter esse estar vivendo de verdade. Eu não sou uma boa fingidora. Toda vez que eu me pego achando que eu não estou de verdade, que eu estou fingindo, eu me sinto constrangidíssima. Mas quando eu sinto que eu peguei a onda, estou surfando nela com verdade, aí eu sou a pessoa mais feliz do mundo. A Sandra falou do set dela, e realmente o set dela é um dos melhores sets que eu já estive, porque realmente ele é silencioso, ele é respeitoso. Ela sabe, às vezes eu preferia ficar no set do que no camarim, porque no camarim tem a fofoca do camarim. E a minha personagem era muito difícil e eu preferia o silêncio do set, com aquele ambiente onde cada pessoa está concentrada, querendo fazer o seu melhor. E isso é muito bom quando você sente esse trabalho em equipe, entendeu? Não é eu fazer o meu, é eu fazer o meu melhor. E o outro está também querendo fazer o melhor dele. E a Sandra, existe uma coisa muito importante que eu acho que para qualquer ator que quer dar o seu melhor, é você sentir que o olhar da direção é um olhar atento ao que você está fazendo. Né? Porque tem diretores que estão mais preocupados com a fotografia, com a estética, com isso. A Sandra, imediatamente você compreende que se você levantar um dedinho mindinho, ela vem de lá de trás e diz, sabe aquela hora que você levantou o dedinho mindinho? Então, na hora que você entende que essa diretora está olhando todos os detalhes do que você está fazendo, você relaxa, porque você sabe que se você pode dar, e ela vai te dar um retorno e ela vai te conduzir para o seu melhor trabalho naquela circunstância. Então, assim, eu gostei muito de trabalhar com ela, trabalharei com ela quantas vezes ela me chamar para fazer qualquer personagem que ela me chame, porque tem um ambiente de trabalho que cria as condições ideais para você poder dar o seu melhor. E eu acho que o artista que se sente incapaz, por circunstâncias outras, de dar o seu melhor, é um artista que fica muito infeliz no trabalho. Então, assim,
se eu tenho uma direção e condições de dar o meu melhor, eu sou a atriz mais feliz do mundo. E eu fui muito feliz fazendo Campo Grande e adoro o resultado desse filme, adoro esse filme. Enfim, eu não sei se eu te respondi, porque passou tanto tempo da pergunta, Não, foi eu muito acho bom. que eu meio que me esqueci. E só para completar, a sua relação com a atriz, né, com as crianças, né? Como é que foi essa relação ali? De tentar também uma técnica, houve alguma... Pois é. Né? Como que foi essa relação? O trabalho com criança, que as pessoas acham difícil, eu acho facílimo, porque como eu gosto de estar vivendo de verdade as situações, e as crianças, você não pode combinar com elas alguma coisa, porque elas não estão nem aí para a sua combinação. Elas vão estar espontâneas naquele momento. Então, eu, que sou uma atriz que gosto de viver de verdade, para mim essa espontaneidade era um presente. Eu prefiro 1000 vezes uma criança espontânea do que um ator armado que não está jogando comigo, que não está recebendo o que eu estou dando, me devolvendo a bola. Porque atuar é um jogo, né? É um ping-pong. Você joga a bola, o cara devolve. Se você joga com mais violência, o cara devolve. O cara corta. Se você joga alto, o cara corta. Enfim, tem um jogo que se dá espontaneamente naquela circunstância e não pode ser repetido. Porque se repetir, tem que ser a repetição tem que ser um novo ato de criação. Senão você já estará fazendo uma cena morta. E as crianças te obrigam a não repetir, porque elas virão sempre com frescor. Então, eu adoro trabalhar com criança. Eu não tenho nenhum problema em trabalhar com criança. A única parte chata é que ali eu tinha que ser meio assustadora para as crianças terem medo de mim. E isso não me fez muito bem. Mas, enfim, fazia parte da brincadeira. E, para minha surpresa, as crianças entendiam perfeitamente que era um jogo. Quando terminava, eu ganhei um desenho da Rayane, entendeu? Eu tenho aqui um desenho da Rayane cheio de corações. Então, ele tem um lugar deles que eles sabem que aquilo é uma brincadeira, entendeu? Mas fazer amar realmente não foi a melhor coisa para mim. E também a gente sempre tratava as crianças sem infantilizar as crianças. Isso também é uma coisa importante. Assim, eles eram tão responsáveis ali quanto os adultos, né? Eles estavam fazendo coisas importantes e tal. Então, isso também acho que as crianças gostam, assim, porque elas são tratadas igual. Não, muito bom. Eu vou chamar aqui o Luciano, mas antes queria fazer uma observação. Primeiro, lembrar também, né, a presença da Júlia Bernarda, atriz, né, que a Lila, né, que tem um dos momentos mais belos do filme, que é aquele quase sonata de outono ali com o Igor ao piano, né? Enfim, então, uma grande interpretação também, completando esse conjunto. E a Carla, a gente nota a grande atriz que é, basta olhar para ela, porque a Carla que está aí não tem absolutamente nada a ver com aquela Regina. A Regina é mais velha do que a Carla hoje, que é um negócio impressionante. Eu confesso que eu demorei um pouco a te reconhecer aqui, porque realmente a Regina já passou. Não, ela estava derrubada no personagem. Os meus grisalhos aqui. Estou sem pintar o cabelo desde o começo da quarentena, assumindo o grisalho. Aí eu recomendo, inclusive, o Reality Z, né? Cara? A série da Netflix que está no ar. A Carla também dá um banho. Exatamente. Eu fui fazer uma série de terror. E é qual o nome, é completamente Reality diferente. Z. Agora, vem cá, eu posso falar um negócio do Luciano, já que ele está até com câmera aqui. Entrou com imagem. Abriu ali. Eu sei que você quer fazer uma pergunta para ele, mas eu quero falar uma coisa que ele fez no filme que realmente eu achei que foi genial. O Luciano, ele faz um papel pequeno, né? Ele é um camelô, vocês lembram, né? Que ele vai, quer dizer, é um papel importante, na verdade, que ele é um momento importantíssimo. E a gente tinha
de novo, nessa ideia de estar sempre entre a ficção e a não ficção, né, de você usar o que está acontecendo ali, a gente tinha montado uma barraquinha para essa cena ali na rodoviária, onde tinha várias barraquinhas e tal. E o Luciano levou isso às últimas consequências. Ele falou assim para mim, antes de começar a cena, ele falou: posso vender tudo que está aqui? E ele simplesmente foi lá e transformou aquilo numa situação real. As pessoas iam lá comprar, perguntavam o preço. A gente jogou a cena, foi sensacional. Foi tudo que eu mais gosto. A gente jogou a cena dentro daquela situação. Então, ele fez maravilhosamente bem. Foi assim... quase... Isso é a magia, assim. Quando você vê aquilo acontecer, é mágico. Mas, bom, vou deixar ele falar. Ele ajudou a captar para a produção também, então, né? Agora, Luciano, você faz papel longo, faz papel curto, agora você está em todas, cara. Daqui a pouco você vai ser o novo Wilson Grey. Você vai bater um recorde. Eu não me lembrava de você no filme. Aí quando eu vi, eu falei, não, tem que chamar o Luciano, pô. Imagina. Não, eu adorei. Inclusive, a Sandra, ela falou, ela deixou bem claro assim, nessa participação. Falou, ó, é uma participação pequena, mas ela tá num plot ali. É muito importante, porque a situação do menino com o celular, que tem essa tentativa de se comunicar ali com os pais e tal. E aí eu fui entendendo ali esse plot, mas de forma muito natural. E eu gosto muito de desafios, né? E a Sandra, eu acho que ela não sabe, mas ela é uma grande referência, porque eu sou cineasta também. Eu gosto muito do cinema da Sandra, assim. Eu fico bebendo do set dela para copiar algumas coisas no meu, assim. Ela é uma grande referência. Tem umas coisas interessantes ali do neorrealismo italiano, cinema iraniano, algumas coisas da Nadine Labaki ali que eu adoro também. Eu fico ali, nossa, é uma grande diretora, assim, porque ela traz um conjunto de um cinema mundial ali pro set dela. Um cinema que ele é muito simples e muito politizado, muito feminino também, muita personalidade, e eu gosto muito desse cinema. Então, é sempre bom estar no set da Sandra, assim. É isso que eu tenho a dizer. Então, foi maravilhoso, porque assim, a câmera ficou no plano geral, em alguns momentos, e eu vendi os DVDs. E assim, eu tinha que vender os DVDs, aceitei o desafio, vou viver esse negócio. E aí eu tinha que dialogar com o menininho, que era o ator. E eu não podia perder aquele diálogo que estava ali escrito, que era um diálogo muito importante para o filme. Então eu falei, peraí, espera só um segundo. O rapaz queria comprar o DVD e o menininho. Eu virava pro ator e falava, espera você aqui, 3 por 10. Tinha que vender. Então eu vivi o camelô. E aí o bacana do ator é isso. Foi o que foi dito aqui, sabe? Sobre ser ator, sobre essa importância de você viver os personagens, assim, o que a Carla trouxe, que eu acho muito interessante, de desafio, de você não fingir, de você não interpretar, você viver, e esse desafio pro ator é maravilhoso. E eu amo esse cinema documental que transita com a ficção. Então, eu falei, um brinde, vamos nessa, Sandra. Eu quero apanhar aqui, eu quero viver, eu quero amar, eu quero sofrer, eu quero sentir mesmo a coisa. E aí, foi lindo. E depois durou, que ela me convidou para um outro filme dela, 3 Verões, que eu adorei. Então, eu acho que é parceria eterna, Sandra. Obrigado, eu aprendo muito com o seu cinema. Pô, tomara que seja eterno. Por mim, já é também. E no 3 Verões, você foi um dos momentos que eu acho que eu mais ri e chorei, foi naquelas cenas. Tuas do 3 Verões, que eram realmente... Assim, eu não me lembro de ter me descontrolado tanto no set, assim, fazendo uma cena como nas cenas que a gente fez junto do 3 Verões. Mas, enfim, isso... Não, mas acho que tem uma coisa também, assim, somando o que a Carla trouxe. Você favorece muito o trabalho do ator. Acho que, assim... Eu acho que tem uma questão mesmo de contribuir para a criação do ator e favorecer para que a gente para que a gente possa fluir com a narrativa do seu filme, sabe? E para fluir com essa narrativa e a sua premissa, você favorece, você cria todo um mise-en-scène e um campo ali para o nosso trabalho que é de somar, é afirmativo. Então, é muito bom trabalhar com você. Bom poder te falar isso sempre. Nossa. Agora, Luciana, aproveitando aqui a tua presença, porque no último encontro no Orfeu, você teve um problema, né, que caiu a ligação e depois não voltou.
Mas vou aproveitar aqui a sua presença só para você falar acho que você tem essa experiência que é muito importante e nem sempre é comum, né? De ter começado no cinema atuando e depois você foi para o set de filmagem, participou de vários, e agora está se firmando como cineasta. Enfim, para você também falar um pouco desse seu processo, foi muito importante o que você disse em relação à Sandra, de você aprender fazendo, né? Eu acho que isso é uma oportunidade de um certo Brasil, de um tempo para cá. Infelizmente, agora a gente está nessa parada aí, mas eu tenho certeza que isso é um pause que ano que vem está resolvido. Mas eu queria que você falasse sobre essa tua experiência, né, de aprender fazendo também. A prática é uma arte, né? Essa frase também é muito interessante, assim, é importante a gente praticar. E eu comecei com 10 anos, comecei muito novo como ator, eu sou do Nós do Morro, que é a minha formação. Eu vim de um grupo, né? Quando você vem de um grupo de teatro, é muito bom que você aprende a ouvir, você experimenta em estar em todas as áreas ali, sabe? Fazer o figurino, o texto, você transita ali entre as áreas. E o teatro me deu muito isso. O teatro realmente é uma base muito forte para o artista, assim, não só para o ator, até como diretor também. E aí, o que é bacana é que, assim, quando você tem essa formação de ator e você vai para o cinema, então você tem todo esse carinho e essa troca, essa sensibilidade, esse afeto junto com o ator, que foi onde eu encontrei no trabalho da Sandra, assim. E ter me tornado cineasta foi uma coisa também de querer contar muito histórias singulares, que eu escutei a palavra singular aqui, de uma realidade que eu vivo e de um povo que eu sou apaixonado, que é o povo brasileiro. Podemos levar isso para a tela para que o mundo pudesse ver dessa forma, com singularidade, né? Trazendo uma coerência política, mas de uma forma muito cinematográfica ali, sabe? Muito esse olhar carinhoso para o povo que eu tenho. Então, eu acho que poder ser ator, vivenciar a história e depois você estar no lugar de objeto, depois estar no lugar de sujeito, realmente é um privilégio, assim. Então é muito bom para mim poder transitar nos dois. E é isso que eu quero para minha vida, é você não cair nesse comodismo. Então, o que eu tenho para dizer é isso. O que me torna, assim, o que me facilita é essa comunicação direta ali com o ator, que eu amo dirigir ator, eu amo, é uma coisa que eu amo ator. Então, eu acho que é muito bom poder transitar e ter saído desse lugar do ator para virar cineasta, assim. Isso é um privilégio mesmo. E adoro filmar, cara. Quando você falou que eu quero filmar, eu já estou aqui ansioso para filmar, mas vamos respeitar esse momento, e controlando a ansiedade. Eu amo o set de filmagem, assim. Então, é isso. Muito amor ao cinema, né? Bacana. Esse espaço aqui é um espaço realmente de quem ama o cinema, não só de quem aprecia, né, de quem está estudando, mas, sobretudo, ouvir as pessoas que fazem cinema no Brasil, que nunca foi e dificilmente será uma coisa muito fácil de fazer, mas que eu acho que é muito motivada por esse sentimento, né? E que acaba nos unindo aqui. Eu queria... a gente está chegando aí a 1h30 já de conversa, passou assim muito, muito rápido, né? Mas eu queria saber de alguém que ainda está aqui na nossa acompanhando, quem quer fazer uma pergunta, quem tem mais alguma consideração a fazer, antes de eu passar para as considerações finais. Mariana, que sempre faz uma pergunta, estou vendo aqui as pessoas, a Adriana Guerra, enfim, quem está aí? Posso então, Ricardo? Deve. Então, é que eu sempre tenho umas perguntas a respeito, né, da montagem, né? E o Franco fez uma puta pergunta, eu já me senti super contemplada. E no caso, é mais uma curiosidade, assim, tá, Sandra? Né, que como já faz muito tempo, né, dessa filmagem, mas se você lembra quanto tempo levou para o processo de montagem até ter o primeiro corte e quanto o filme se transformou ao longo dos cortes até ter o final, como que foram as exibições para pessoas, sei lá, convidados, pessoas, né, que puderam ajudar a compor, né, essa narrativa no fim. Olha, pois eu não vou saber te responder assim tão ao pé da letra, porque já tem anos, né? O filme ficou pronto em 2015, são 6 anos. A gente filmou em 2014 e montou, a gente filmou, até foi uma curiosidade, a gente filmou durante a Copa.
E aí montou ali alguns meses, no segundo semestre. Não vou saber agora te dizer assim exatamente quanto, até porque tem isso também. Como eu também monto, né? Às vezes eu dou uma esticada, assim. Não tem dinheiro para pagar um montador mais do que X semanas. Mas aí eu dou uma espalhada, eu fico umas semanas sozinha. Então a gente vai fazendo de um jeito assim para poder. Agora, mudou muito. Mudou o filme, a montagem. Porque é o seguinte, você filma, tem todas aquelas etapas, né? No roteiro você chega onde você acha que não dá mais para... Você chegou no máximo daquela etapa. Aí você filma. Aí você sai da filmagem feliz porque para cada cena você tem pelo menos uma cena que você acha boa, assim, que você vai ficar feliz de usar. Aí você junta aquilo tudo e se desespera, fala, meu Deus, porque o que garante que juntar todas aquelas cenas que você conseguiu, aquilo existe, né? Foi feito com todo aquele esforço coletivo, não sei o quê, o que garante que aquilo vai fazer um todo, né? Que aquilo vai... E eu acho que... mas acho que isso não é só comigo, porque diretor tem um negócio muito solitário, né? Porque todos os outros trabalham nos filmes de todo mundo, e o diretor trabalha no seu próprio filme. Então você nunca sabe direito como é que os outros fazem. Mas, ao mesmo tempo, a gente conversa, troca experiência e tal, e eu acho que isso acontece com muita gente, assim. Você fala, caramba, primeiro, quando você junta tudo, dá aquele susto. Você fala, será que isso aqui vai virar um filme? E aí começa o verdadeiro trabalho de montagem. Então, foram muitas etapas. A gente foi mudando e a montagem é um trabalho também que eu acho sensacional, porque você acha que você não está conseguindo mais enxergar, você está tão mergulhado ali, né? Aí você convida alguém para vir ver o filme na ilha. Só de assistir com outra pessoa do seu lado, você já vê outra coisa, que você fica vendo meio com os olhos daquela pessoa. E aí você descobre, né? Aquilo te ajuda a você enxergar um negócio que você já não enxergava mais. E aí as coisas vão ficando evidentes. Então, foram muitas etapas que eu, ainda bem, tinha o Serginho, que enfim, tem um olhar assim, muito sensível e muito preciso. Foi assim, a gente trabalhou, eu não me lembro, assim, no final sempre tem uma correria, mas teve um tempo ali de um processo que foi bem... A gente ficou alguns meses fazendo isso, agora eu não vou saber te dizer exatamente. Tá, joia, obrigada. Zaida, nossa correspondente do Oregon, alguma pergunta? Não? Não, hoje não tenho pergunta, eu já estou apenas absorvendo. Maravilha. Eu gostei muito do que todo mundo falou aí, então não tem nada para falar. É só dizer que eu fiquei nervoso, com taquicardia, com o que ia acontecer no fim. Só isso. Vai aparecer a mãe, não vai aparecer? Essa mulher, ela vai se humanizar, não vai humanizar, mas mais nada a dizer. Muito bom. Beleza. Eu vou passar aqui, então, para os três, para o Luciano, para a Carla e para a Sandra, fazerem aí suas considerações finais, agradecer novamente a presença. E vou começar pelo Luciano. Ô, Ricardo, só um pouquinho, Opa, Luciano. desculpa, Franco. Cada um de vocês, se fosse possível, na consideração final, eu sugeriria também que falasse dos seus próximos projetos. Então, fechando aí a papo, mas também o que virá para cada um. Ótimo. Eu acho que assim, eu estou usando muito a palavra gratidão nesse momento, né? Você está com saúde, realmente, com a sua família próxima. É importante agradecer ao universo, agradecer, enfim, a sua crença religiosa, o que for. Então, estou muito angustiado de querendo filmar muito, confesso.
mas respeito esse momento, acho que é um momento de virada e é um momento de gratidão. E realmente, quando eu abri a live aqui, aí vi a Sandra falando do processo, aí eu fiquei mais ansioso ainda, querendo filmar. Porque quando a gente ama o negócio, realmente, a prática, ela chama, assim. Então, mas é agradecer, realmente, eu admiro muito o cinema da Sandra, como eu falei no início. Acho a Carla, tipo, uma grande atriz também, gosto muito do trabalho da Carla, assim. Admiro, e muito bonito ela falando, quando ela falou do teatro, eu fiquei emocionado, porque é a minha origem, ela falou dessa base que é interessante. São artistas que eu admiro, agradecer a vocês por esse amor ao cinema e dizer que é viva a resistência, né? O cinema brasileiro é o cinema da resistência, então a minha palavra final é essa, e dizer que eu tenho 2 projetos, tenho um ficção, chama Casa Branca, que é um filme da Globo Filmes, e Telecine também está entrando agora, a produção da Takaká Filmes e AK Vídeo. Eu sou diretor e tem um documentário chamado Seu Viver Vai Ser Milagre. Acho que o título já diz muita coisa, que fala desse corpo preto no Brasil que enfrenta um racismo estrutural há 4 séculos, assim. E é um projeto para streaming, que eu não posso falar, mas é um projeto grande, assim, que eu estou muito feliz podendo trabalhar na pandemia, desenvolvimento. E obrigado, Sandra. Vida longa ao nosso cinema. Maravilha, Luciano. O Cavi falou desse projeto aqui. Ele disse que está preocupado que vai ser o primeiro projeto que ele vai fazer com dinheiro. a gente merece, né? A gente está nervoso. A gente merece. Carla, por favor. Então, primeiro, assim, eu queria elogiar muito esse espaço. É a primeira vez que eu estou participando e quero saber mais, vou me inteirar para saber mais. Eu acho muito importante, nesse momento terrível que estamos todos, cada um no seu casulo, que a gente tem esses espaços para se encontrar, para se dar força, para se aplaudir, para se elogiar, para segurar nossas bandeiras. Acho fundamental. E eu aproveitei também nessa pandemia e fiz alguns cursos online que eu talvez não fizesse se estivesse trabalhando e fazendo mil coisas na vida. E um deles foi com o Marcelo Miller, que é a história do cinema brasileiro. Eu sabia muito pouco sobre a história do cinema brasileiro e fiquei muito orgulhosa de fazer parte, de alguma forma, dessa história, porque não foi nenhuma nem 2 vezes que nós fomos massacrados e ressurgimos das cinzas com mais força ainda do que tínhamos antes. Então, se não me engano, foram 4 vezes que o cinema foi destruído e ressurgiu. Na época da Casa de Alice, a gente foi para Berlim e eu me lembro de pensar assim, meu Deus do céu, a gente faz cinema com tão pouco dinheiro, né? Mas com tanto amor e com tanto talento. Estamos aqui no Festival de Berlim, junto com os grandes cineastas do mundo, com verbas incríveis, e a gente está aqui. Então, eu acho que muito... a gente tem que ter muito orgulho disso que a gente faz, sabe? E acho esse espaço importantíssimo, é isso que eu queria dizer. Fico muito feliz desse espaço existir e outros também, e sigamos resistindo. Próximos projetos, tem um que eu estou muito louca para falar sobre ele, que é A Casa de Alice, que foi um filme divisor de águas na minha carreira e na minha vida, feito pelo Chico Teixeira, que viramos grandes amigos. O Chico faleceu e deixou um roteiro quase pronto. Pronto, agora eu vou me emocionar. E ele disse, é uma pena que eu não vou poder filmar porque é o meu melhor roteiro. Deixou pronto esse roteiro. E é o meu próximo projeto, chama-se Dolores, eu farei a Dolores, e a gente quer fazer esse filme, Marcelo Gomes que vai dirigir, e a gente quer fazer esse filme com todo mundo que já trabalhou com ele, nos filmes dele. Então, acho que vai ser um projeto muito bonito e muito emocionante. E o Chico deixou em testamento dinheiro para fazer, para cobrir pelo menos uma parte dos custos do filme. Então, assim, é um projeto que está me falando muito de perto ao coração. E eu estou louca mesmo que todos nós estejamos vacinados e possamos voltar a trabalhar com o mesmo amor
que a gente tem feito esse cinema brasileiro há tantos anos. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Obrigado, Carla. Quanto a... Muito boa essa sua informação aqui, bacana, a gente saber desse projeto. E, bom, para você continuar sempre acompanhando, se inscreve no site ABC, Cursos de Cinema. Só se inscrever, você vai receber toda semana o link com o filme da semana e o link para esse debate aqui. Quando terminar, você entra aí, é rapidinho, é de graça, e você já fica cadastrada sempre que quiser, pode assistir às nossas iniciativas aqui. Lembrando, foi muito mais de 4 vezes que o cinema brasileiro caiu e levantou. E nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente tem que estar muito unido para o que vem ainda pela frente, para sobreviver e pelo que vem ainda pela frente. A nossa participação é muito importante. Hoje, a Câmara de Deputados em Brasília realizou uma audiência pública sobre produção cinematográfica. Representando o Rio de Janeiro estavam as deputadas Benedita e Jandira Fegali. E lamentável, mais uma vez, que o diretor-presidente da Ancine, o senhor Alex Braga, que muita gente não gosta de falar o nome dele, não sei porque tem que falar, o senhor Alex Braga, que vai completar 4 anos na Ancine, sem nenhum resultado, só desastre, não foi a audiência, no que é uma demonstração de total descaso com o cinema brasileiro, mas que a gente tem que estar unido para todas as oportunidades são importantes para a gente manifestar e lembrar a importância do cinema brasileiro, sabendo que tudo isso que está aí vai passar, como já passou outras vezes, e vai passar, e como bem disse a Carla, a gente vai sair muito mais forte disso aí. Para terminar, então, eu passo a palavra para a Sandra Kogut. Bom, gente, o que dizer? Depois de tudo isso, eu quero agradecer. Foi muito... Nossa, eu adorei participar disso, adorei encontrar com a Carla e com o Luciano nesse ambiente, falando desse filme que trouxe tanta coisa para a gente, assim, que a gente colocou tanta coisa e que devolveu tanta coisa. E a gente está falando... É um momento terrível, né? E a gente está falando dessa situação do cinema especificamente. Olha como os filmes têm uma vida longa, né? Olha o que você falou do Chiquinho. Olha como é que os filmes são tão maiores que a gente. E lembrar disso, e lembrar que a gente faz parte disso, é um consolo, sabe? Hoje eu estava pensando assim, e agora mesmo a gente falando aqui, eu estava pensando, puxa, se eu pudesse ter feito mais filmes, eu teria feito mais filmes com o Luciano, com a Carla, né? Não é à toa que no filme que eu fiz logo depois, 4 anos depois, isso no Brasil é logo depois, do Campo Grande, eles estão. E a minha vontade seria avançar no cinema com essa família de pessoas que a gente divide um terreno comum, assim, de visão de mundo, de maneira de trabalhar. E acho que se a gente não fosse do Brasil, a gente teria feito mais, ou estaria fazendo mais. Mas a gente é do Brasil, então, que bom que a gente conseguiu fazer isso tudo até agora, que bom que os filmes que a gente está fazendo têm essa vida, e que estão o tempo todo lembrando para a gente que isso é maior que a gente, sabe? Eu já vi 2 vezes o cinema brasileiro acabar. Eu comecei a fazer cinema, tinha acabado o cinema. Era o Collor, era o plano Collor. Então, talvez esse eterno aprendizado que a gente tem da sobrevivência aqui no Brasil também seja uma ferramenta muito necessária, muito útil e que está permitindo a gente seguir adiante e fazer esses filmes, né? Foi muito legal, muito emocionante estar aqui hoje e dividir isso com vocês, lembrar que a gente existe, não vai acabar, vai continuar, saber que está todo mundo com projeto. Eu tenho os projetos também, mas eu sou meio supersticiosa, eu não gosto muito de falar dos projetos quando eu ainda não fiz. Já é difícil falar quando está pronto, né? Imagina quando ainda é aquele bebezinho frágil, que você ainda não sabe direito como é que vai crescer. Então eu vou guardar para
próxima vez que eu participar aqui desse encontro. Mas é isso, gente. Obrigada. Maravilha. Obrigado a todos mais uma vez. Lembrando, semana que vem, a princípio, a gente ainda vai confirmar, mas provavelmente a gente vai exibir o filme Sonho de Pedra, do Marco Altbeck, que trata da questão indígena, e o nosso convidado vai ser o Ailton Karnak. Então, por favor, estejam ligados e vamos continuar aí com a ABC, curso de cinema, Cineclube Casas Casadas. Viva o cinema brasileiro! Boa noite!